Como deve ficar o cenário nacional após a mudança de governo para 2023? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado federal do PL de Minas Gerais, Zé Vitor, para entender quais as visões e as perspectivas que podemos ter após a posse de Lula. Bom dia, deputado Zé, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, uma alegria estar com vocês aí mais uma vez. Um bom papo, né? Um ano que começou intenso, não é isso, Cláudio? Bom, sobre esse papo aí a gente convida também o nosso comentarista da Jovem Pan News, Diogo Schelp. Deputado, a primeira pergunta, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esses ministros, esses 37 ministros escolhidos para o novo governo agora de 2023, o governo de Lula. Eu acho que há um excesso de ministérios, nós conseguiríamos trabalhar de modo mais eficiente e teríamos, sem dúvida nenhuma, mais sucesso com o número reduzido de ministérios. Nós já provamos isso nos últimos tempos. Obviamente, há compromissos políticos, que são grandes, que são muitos, por sinal, que exigiram aí do presidente eleito essa postura para praticamente bater num recorde em número de ministérios, que significa, sem dúvida nenhuma, a maior participação de partidos políticos, enfim, e é uma formação de uma base que ele julga ser necessária nesse momento. Eu entendo que nós teremos ainda muitas discussões pela frente, percebo que não há mesmo com a concessão de tantos espaços, não vejo que há uma base consolidada, enfim, eu percebo ainda algumas falas desconexas dos ministros em relação a algumas atitudes do governo enfim, será um mês aí ainda de bate-cabeça, ao meu ver, mas que espero que as coisas se resolvam nos próximos tempos. Bom, Diogo, boa tarde, bem-vindo. A pergunta é sua agora. Deputado, boa tarde. Deputado, a gente viu agora há pouco as falas do novo ministro da Previdência, Carlos Lupe, dizendo que a reforma da Previdência foi uma anti-reforma, dizendo que não há déficit nenhum no INSS e prometendo rever os principais pontos dessa reforma. A gente precisa lembrar que a população brasileira está num ponto de inflexão, né? A população está crescendo cada vez menos e vai chegar um momento em que a população brasileira vai começar a diminuir, o que significa envelhecimento da população, o que imprime uma pressão justamente sobre o sistema previdenciário. Qual é a força que a oposição no Congresso vai ter para evitar que essas mudanças que Carlos Lupe pretenda fazer possam ter esse impacto na sustentabilidade desse sistema? Bom, acho que ele está equivocado em relação aos números que apresentou, aos números que diz ter, né? Nós temos, a Previdência é muito maior do que essa fala simplista que ele diz. Nós estamos tratando de seguridade social e há muitos outros pontos que possivelmente devem ter sido desconsiderados por ele. Natural de quem começa um novo governo e tenta aí imprimir um novo ritmo, tem que tentar encontrar falhas para justificar a sua permanência ou algumas atitudes no cargo. Eu vejo que está equivocado e vejo que não há uma base, que o governo sequer tem uma base ainda capaz de tratar de qualquer PEC. O que aconteceu foi um fato isolado, a meu ver, no final do ano. Era um momento propício para ele, envolvia outras questões ali também na aprovação da PEC da transição, mas uma PEC para rever as questões previdenciárias, eu tenho muita segurança de que não prospera na Câmara nos próximos meses. É um assunto que mexeu com muitos deputados que, inclusive, foram reeleitos, que se posicionaram favorável, que tiveram que estudar o tema. Seria, no mínimo, contraditório da nossa parte questionar os números que nós mesmos estudamos e defendemos na aprovação da reforma da Previdência no mandato passado. Então, eu vejo que não há condições, clima, nem condições, nem voto para aprovação de qualquer mudança nesse tema nos próximos meses. Deputado, a oposição tem a maioria das cadeiras na Câmara agora, né, a partir de 2023. Eu gostaria de saber quais são as prioridades da oposição, como deve se comportar nesse momento, nesse novo governo. Bom, acho que questões como essa, avanços que foram conquistados nos últimos tempos, desde as questões trabalhistas, que obviamente são muito dinâmicas as relações de trabalho. Elas podem ser revistas em alguns casos, sim. Há necessidade, por exemplo, para os mais de 1 milhão de motoristas de aplicativos que podem
e devem ser inseridos num ambiente seguro e controlado de trabalho, sem colocar em risco essas atividades. Isso pode ser revisto, mas rever como um todo e promover uma nova reforma trabalhista, por exemplo, é algo inaceitável. Reforma da Previdência, um avanço que mexeu com o país e que provocou intensas discussões, por exemplo, devem ser mantidos. O que eu quero dizer é que aqueles avanços que foram conquistados, como o marco legal do saneamento, outras propostas que foram votadas na Câmara, cito aqui mais uma, o próprio licenciamento ambiental, e outros tantos pontos, foram avanços conquistados que eu vejo que esse deve ser um trabalho dessa oposição responsável, de manter aquilo que foi conquistado, e não permitir que o Brasil retroaja nesses pontos que envolveu tanta discussão, tanto debate, e que de fato eu vejo que foi uma vitória do povo. Então, manter o que foi conquistado, certamente, é um ponto importante para os próximos meses. Diogo? Deputado, como o senhor vê essa polêmica em torno da nova ministra do Turismo, né, Daniela Carneiro, do União Brasil, que, pelo que se está descobrindo agora, tem aí uma ligação política com uma pessoa condenada, um ex-PM condenado por chefiar a milícia na Baixada Fluminense? Eu tive, confesso que, contato com esse tema agora há pouco, antes da nossa entrada aqui. Eu vejo que nós temos que tomar muito cuidado com qualquer julgamento, embora a pessoa pública tenha que tomar muito cuidado também com as suas relações, né? Elas podem interferir no seu mandato, mas também no ambiente de busca de voto, eu confesso que muitas pessoas se aproximam e não quer dizer que há uma relação de proximidade ou de intimidade com algumas delas. Então, acho que a gente precisa ter cautela e permitir aí que os casos sejam claramente trazidos à população para a gente, então, poder fazer uma análise melhor dessas informações. Bom, a gente volta, então, a conversar com o deputado federal do PL de Minas Gerais, o Zé Vitor, e também o Diogo Schelp, que está com a gente para essa entrevista. Duas questões aqui, deputado. Uma, a Marina Silva, né, que foi, novamente vai ser ministra aí do Meio Ambiente. A Marina, que é um nome bem conhecido e tem uma boa visão de todo mundo, principalmente internacionalmente, e um desafio muito grande, que é enfrentar o desmatamento da Amazônia. E sobre essa linguagem também, que está sendo usada, essa linguagem neutra, né, popularmente já muita gente está falando nas redes sociais. Agora a gente viu os ministros também, alguns ministros, né, falando com essa linguagem. Bom, sobre a Marina, de fato há uma expectativa, ela defende uma bandeira e tem uma visão de mundo, uma experiência de vida que molda aí as suas atitudes. Nós não podemos desconsiderar que houveram avanços nos últimos anos, avanços significativos. Inclusive, eu sou o autor do projeto de lei que trata do desmatamento ilegal, o desmatamento ilegal zero, que é uma busca que deve ser incessante por todos nós. Mas não dá para falar de preservação da Amazônia sem falar de bioeconomia, sem falar de oportunidades para aqueles mais de 20 milhões de pessoas que vivem na região amazônica. Nós temos que falar da participação efetiva mesmo dos países aí que geram uma quantidade enorme de gases de efeito estufa e que deve sim contribuir, porque eles têm uma parcela de culpa e de responsabilidade em tudo isso que nós estamos vivendo. Mas eu espero que a Marina não conduza esse processo de uma maneira equivocada. O que seria equivocado, na minha opinião, é o estímulo àquelas ações que efetivamente não geram preservação ambiental, como a manutenção de ONGs que por muito tempo tiveram por ali, mas não foram efetivas nas suas ações. Nós temos que garantir que programas como o pagamento por serviços ambientais possam, de fato, sair do papel e gerar renda para aquelas pessoas que estão naquela região e que podem, sim, contribuir com a manutenção da floresta de pé. Esse é um ponto, para simplificar um pouco da minha fala. Agora, sobre a linguagem neutra, me desculpa o modo aqui coloquial, informal, eu acho isso de uma bobagem, acho isso que nos afasta ao invés de unir pessoas, acho isso inadequado. Obviamente, a democracia permite manifestações e respeito tudo isso, mas acho esse um tema que nos divide ao invés de nos unir e fico chateado ao ver chefes de Estado utilizando essa linguagem que mostra claramente aí um discurso direcionado
a um público pensando exclusivamente em eleições. Então, acho que nós podemos avançar em outros pontos e não essa é uma prioridade para o nosso país. Diogo? Deputado, eu queria voltar na questão ambiental, né? Um dos grandes problemas da política ambiental no governo Bolsonaro é que, ao mesmo tempo em que o governo dizia que estava fazendo algo contra o desmatamento, por outro lado, não conseguia comunicar isso ao mundo de maneira efetiva, né? O mundo tinha claramente a impressão, talvez até justificada, de que esses esforços não estavam sendo feitos. A começar pelo fato de que o governo Bolsonaro cancelou a realização da COP, né, da Conferência do Clima no Brasil, que ia se realizar no Brasil. Isso passa, obviamente, a imagem de que o Brasil não queria discutir esse assunto com o mundo. E é um tema muito sensível. Inclusive, serviu de desculpa para outros países adotarem medidas protecionistas contra o Brasil, né? O senhor acha que, pelo menos nesse ponto, né, o fato de que o Brasil passe a ser visto como um país que está voltando a aceitar a discussão com a comunidade internacional em relação a esse ponto, possa trazer benefícios para o Brasil, inclusive do ponto de vista comercial? Eu acredito que sim, Diogo. Eu preciso reconhecer isso, que na verdade, espero que isso aconteça, porque por muito tempo a questão ambiental foi utilizada, como você bem disse, como uma questão comercial. Foi, de fato, utilizado como uma moeda, porque nós temos cada vez mais um agro competitivo que tem ocupado bons espaços no mercado internacional. É uma maneira de frear essa ocupação legítima do agro brasileiro, tentando criar uma narrativa ou uma imagem negativa sobre aquilo que tem sido feito no campo no Brasil, que eu acho uma grande covardia. Talvez isso mude um pouco agora, espero que mude, porque nós todos queremos, de fato, ver um Brasil avançando. Nós tivemos avanços importantes nos últimos tempos, Diogo, mas você bem disse, comunicação não foi o nosso forte. E nesse ponto nós falhamos profundamente. Porque nós temos uma nova política de qualidade do ar, por exemplo, que é exemplar para todo mundo. Nós temos um marco legal do saneamento, que foi um grande avanço e que pode, em 2 anos, garantir investimentos que só seriam feitos em 6, 7 ou 8 anos. Nós estamos encurtando o tempo de investimento e encurtando o tempo de acesso às pessoas a serviços básicos, como, por exemplo, a coleta e o tratamento de esgoto. Isso já foi aprovado e está em curso. Eu disse agora há pouco do pagamento por serviços ambientais, que é uma ferramenta fortíssima para a gente poder garantir que aqueles que preservam, garantir recursos para poder manter sua floresta de pé, a sua reserva legal, o excedente de reserva legal, ou manter mesmo a sua propriedade preservada. Mas para isso tem que ter estímulo econômico. Eu espero que a Marina conduza as questões nessa linha e não seja uma questão por simplesmente ideológica que de efetividade não promova nada positivo ao Brasil. Muito bem, a gente conversou com Zé Vitor, deputado do PL de Minas Gerais. Obrigada, deputado, pela sua participação, pela sua entrevista.